façamos depois da oração a leitura do item 25 e depois nós vamos dar sequência ao estudo do Evangelho, onde hoje nós vamos para o capítulo 16, que é a continuação, item 3, guardar-se da avareza. Então, podemos fazer a nossa oração. Pai, te agradecemos por esse dia, te agradecemos também pelas nossas vidas, pela vida de tantos outros de nossos irmãos também. Muitos desses, Pai, de nossos irmãos sedentos e famintos desse pão de vida eterna ainda se encontram. Rogamos da tua misericórdia e que nesses momentos, Pai, aquilo que aqui viemos buscar, de compreender as coisas, esse compartilhar de alimento de vida eterna se faça também a tantos outros. Que a tua bondade, que é soberana, se faça hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, sim. Então, do capítulo 4, necessidade da encarnação, né? Item 25. A encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que ela estejam obrigados. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem rapidamente e menos penosamente seus primeiros degraus de iniciação e gozam mais cedo os frutos dos seus trabalhos. Aqueles, ao contrário, que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. Luís Paris, 1859. Então vamos para o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Já falamos em 2 encontros passados, né? A salvação dos ricos, que é o trecho de Lucas que diz, né? Ninguém pode servir a 2 senhores. E também a passagem do jovem rico, que está lá em Mateus, Lucas e Marcos. Até falamos um pouco sobre Amélia Rodrigues, né, que traz no livro Primícias do Reino, sobre esse jovem, né, quem era esse jovem. Né? Então, gente, nós terminamos de estudar o item 1 e 2 lá do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Falamos da salvação dos ricos, né? 2 encontros passados já. Buscamos também, né, lá no livro Primícias do Reino, onde Amélia Rodrigues vai falar, né, desse mancebo rico, que é o que está, né, na passagem anterior. E hoje, no capítulo 16, nós vamos falar sobre guardar-se da avareza, que é o item 3. Né? Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso estudo do Evangelho. Estamos seguindo, né, estamos na sua sequência. Né? Não podemos dizer que estamos quase no fim, porque também estamos no começo. Né? Então, vamos lá. Alguém quer ler? O 3, né? O 3, isso. Guardar-se da avareza. Então, um homem lhe disse:
do meio da multidão: Mestre, dizei a meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Depois lhe disse: Tende cuidado em vos guardar de toda a avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. E lhe disse em seguida esta parábola: Havia um homem rico, cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e ele mantinha em si mesmo estes pensamentos: Que farei? Porque não tenho lugar onde eu possa encerrar tudo o que eu colhi? Eis, disse ele, o que farei. Derrubarei meus celeiros e os construirei maiores, e aí colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: Minha alma, tu tens muitos bens reservados para vários anos. Repousa, come, bebe, ostenta. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse a esse homem: Insensato que és, vai ser retomada a tua alma esta noite mesmo. E para quem será o que amontoastes? É isso o que acontece àquele que amontoa tesouros para si mesmo, e que não é rico diante de Deus. Lucas, capítulo 12, versículos 13 a 21. Viu, gente? A gente não é, nos estudos a gente pode usar a Bíblia, né, também para entender um pouco mais essas passagens, que aqui são trechos, né? Então, temos a Bíblia do Peregrino e a Bíblia de Jerusalém. Eu estou usando aqui no tablet a Bíblia de Martinho Lutero. Também essa Bíblia, porém, que eu tenho aqui, é interessante que ela, além da passagem que ela traz, são comentários de Martinho Lutero sobre aquela passagem. Então é interessante esses pontos, né? A Bíblia do Peregrino é uma Bíblia com grandes referências, e a Bíblia de Jerusalém também, tá? Essas Bíblias são muito boas para todas elas, tanto a do Peregrino quanto a de Jerusalém. Elas trazem os seus comentários do autor embaixo. A de Jerusalém bem mais, ela é mais de meia página só comentários, né? E a de Jerusalém, a do Peregrino, ela tem um pouco notas de rodapé do autor. Rodas de rodapé, mas isso, o rico sem juízo. O rico sem juízo. Um homem, né, lhe disse no meio da multidão. Então é alguém, né, que... porque Jesus nunca estava sozinho nesses momentos, né? É bem difícil. Alguém se apresentou e disse: Mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Então, ainda como até comentamos no áudio ontem à noite, né, vocês ouviram hoje de manhã, ainda muito relativo, né, nós ainda muito pegados às coisas materiais, né, como se Jesus ele fosse um juiz de alguém, né? Então, até como ele fala, né, naquela passagem da mulher adúltera, né, que também não era adúltera, mas enfim, que ele também não tinha essa autoridade de julgar, né? E aqui Jesus ele vai falar isso novamente, né? Que a pessoa pede, né, mestre, dizei ao meu irmão que divida comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: ó homem, quem me estabeleceu para vos julgar ou para fazer vossas partilhas? Jesus, né, um enviado, né, do Pai, para compartilhar conosco e para falar da vida eterna, não das coisas da terra, né? Lógico que aquilo que Jesus tem nos orientado também serve para todos nós no meio material, né? Para que a gente possa nos orientar materialmente, porque a lição é o quê? Quando nós começamos a amontoar muito, né? Então é o quê? São as questões que nos tiram do equilíbrio.
né, quando nós começamos a ficar desequilibrados. Então, essa avareza que Jesus vem falar aqui não é tão somente relacionado a bens materiais, mas também relacionado a tudo, né? Excesso de orgulho, de egoísmo, né? A beleza do corpo, né? O dom da fala, né? Utilizar aquilo que nós temos como fortuna de uma forma imprópria, porque todos nós responderemos, né? sobre aquilo que Deus tem nos concedido, né? Esse capítulo vem falando sobre o que devemos dar importância, né? Para aquilo que... Porque assim, Deus nos concedeu coisas. Até então, muitos de nós nem sabem que Deus concedeu algumas coisas. Né? Se nós perguntarmos qual que é a nossa utilidade aqui na Terra, muitos vão dizer que é para trabalhar, sustentar a família, né? ter um lazer, mas essa questão do transcendente, né? Transcendental, né? Saber da nossa gênese, né? Da onde temos vindo, né? O porquê que estamos aqui. E se temos isso, né? Se nos foi concedido, né? Essa fartura de algumas condições, como é que nós devemos encarar isso tudo? Qual que é? Porque assim, nós não devemos nos comprometer em relação a essas coisas. Já viemos falando, né, que todos nós renascemos com propósitos. E aquilo que nós temos hoje, muito disso está dentro desses nossos propósitos, da nossa proposta reencarnatória. Né, como vai falar, né? Depois lhe disse, né? Tende cuidado em vos guardar de toda avareza, porque em qualquer abundância que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua. Não foi ontem, não, durante os trabalhos, que a gente perguntou para o irmão o que você acumulou, cabe no teu caixão? Né? Chegamos a perguntar, né, para o irmão, e o que você acumulou cabe no caixão? Dá para levar junto? Não dá. Mas sabe, né, a exemplo desse irmão, conversar em espírito até que é fácil, podemos dizer assim. Só que nesse caso, nesse exemplo de ontem, né, já encontrava dificuldades para assimilar em espírito. Tendo uma conversa de espírito para espírito, esse irmão já encontrou dificuldades de assimilar o que é o reino de Deus, o que é vida eterna, o que são realmente bens, né? O que é realmente uma fortuna. Então imagina, ele mesmo falou, agora imagina, né, transferir isso tudo para a consciência cerebral. É um grande trabalho. Assim, grandíssimo trabalho. Essa pessoa tem pelo que a gente entendeu, ele não vou dizer mais velho, mas é um pouquinho mais experiente que eu. E a gente sabe que quanto mais tempo nós demoramos, né, para acolher isso, né, de que realmente existe um Deus, né, que Ele que é o Criador de tudo e de todos, mais difícil é para assimilar, para aceitar. Mais difícil é. Então ele diz, né, tende cuidado em vos guardar de toda a avareza. Toda. Porque em qualquer abundância, nós temos água hoje encanada, né? Nós temos hoje, temos as pernas, né, que nos locomovem, temos os braços, né, que
que nos trazem mobilidade, né? Nós poderíamos estar, né, paraplégicos, mas ainda teríamos os braços, né? Mas é exemplo do que compartilhamos, né, semana passada, quando Elias, né, ele nos ajudou a lembrar sobre o gigante deitado, que mesmo ele sendo tetraplégico, né, então sem nenhum movimento do pescoço para baixo, continuou fazendo o seu trabalho. Né, continuou fazendo o seu trabalho. E tanto que, né, não sei se todos ouviram, mas ele, ao encontrar Chico pergunta para ele como é que está. Ele diz, daquele jeito, né, meio que choramingando, né, e falando que o cordão, o fio estava fino, né? Daí o Chico diz, bom, né, também tem tipos de fio, né? Tem fio de prata, tem fio de cobre, tem fio de alumínio, fio de nylon, fio de seda, né? Então querendo dizer assim que não importa de como esteja o fio, né? Ali eles estão fazendo uma associação ao cordão, né? Que ainda nos liga ao corpo físico. Acho que ele tinha vontade de uma consulta Uma médica. consulta médica, o médico isso. falou que a vida dele estava por um fio. Estava por um fio, isso mesmo. Daí o Emmanuel falou, né? Mas esse fio pode ser de nylon, de cobre, né? Pode levar muito tempo ainda para revertar. Isso mesmo. Me ajudem a lembrar das coisas. E é interessante, né, que ele coloca aqui, a sua vida não depende dos bens que você possui, né? Aqui na Bíblia do Peregrino ele também coloca, o autor, né, coloca um comentário, a riqueza não é seguro de vida, né? E é engraçado porque a gente já tem essa ideia, né, de que realmente o dinheiro, né, enfim, a riqueza, os bens materiais, né, vão nos assegurar a vida ou de uma vida confortável. Já há muito, né, a gente já constrói isso há muito tempo, visto que foi comentado ali, né, do irmão, o que você acumulou cabe no caixão, daí me fez lembrar das pirâmides, dos túmulos, dos mausoléus que eram construídos e eram colocados dentro, né, junto com o corpo, era colocado ouro, né, riquezas, diamantes, entendendo que aquela pessoa iria utilizar aquilo após a morte. Então, veja, até a gente traz isso não só para a vida do corpo físico, como também para o pós-morte, né, entendendo que isso é algo que também vai nos segurar após a morte do corpo físico. Né? Então, é algo que já está muito enraizado em nós, enraizado na nossa cultura, né? E a gente acaba se perdendo, né? Enquanto na carne e na busca, né? Por isso, como se, né, isso fosse segurar qualquer coisa. A gente vê pessoas aí, né, com muitas, muitas riquezas, mas que diante de uma doença não tem riqueza que garante, né? Ou quando chega o momento, eu não tenho muito entendimento da cultura, mas se eu não me engano, relacionado a esse homem, né, que disse, né, peça ao meu irmão para que divida comigo. Acho que dependendo de quem ficava em casa, né, a cuidar dos pais, acho que tinha preferência às questões materiais, né. Então, aqui pode ser que tenha um outro entendimento relativo a esse irmão, porque talvez ou ele também já poderia ter recebido parte, né, daquilo que lhe cabia, né, então, e ainda talvez venha pedir a Jesus, né, para que dissesse, né, para que divida, né. Então tem a questão cultural aqui também que a gente precisava buscar. Eu não tenho certeza em que livro, né, que a gente poderia encontrar essa passagem aqui. Aqui ele diz só que naquela cultura herdar era assunto importante, não somente para o herdeiro, mas também para a continuidade da família. Só isso que ele coloca aqui. Que, se eu não me engano, tem essa questão, né? Quem ficava em casa que dava, né, continuidade. Né? Mas é interessante
interessante é que ali, então esse homem, né, que foi falar com Jesus, no sentido de, né, acusando o irmão de avareza, né? Porque o meu irmão não quer dividir, como se ele quer ficar com tudo para ele e não quer me dar, né? Então, assim, achando que talvez Jesus fosse tomar as dores dele, porque ele estava pedindo o que era dele de direito, não estava pedindo talvez a mais, mas daí Jesus, ao invés de ali colocar, né, falar da avareza do outro, né, do irmão, não, falou da avareza dele mesmo, né? Então ele ainda se colocando, reclamando ali algo de que ele entendia que ele tinha direito, Jesus ainda se utilizou daquilo, não para acusar o irmão que o irmão estava sendo avarento, né, mas ele mesmo, né? Então ele coloca que tende cuidado em vos guardar de toda avareza. Então, mas se a gente trouxer isso no tempo presente, pode ver que muitas vezes, hoje em dia tem testamento, tudo, mas ainda assim os herdeiros eles não se sentem satisfeitos, né, com a maneira como foi feito a partilha. Tenha o seu lado cultural ou não, todo mundo busca de alguma forma achar que tem mais direito. achar que tem mais direito, que tem direito, e é onde acaba, isso tudo acaba indo para a justiça e vira uma coisa que, né, às vezes, uma batalha sem fim, né? E às vezes, naquela época, Jesus estava ali, né? E quantas vezes a gente não faz as nossas orações pedindo, né, o dinheiro ou uma intercessão divina para que, né, a gente receba uma herança. Então aqui Jesus já deixa claro, né, que as coisas da matéria nós é que também precisamos saber administrar e saber entender e resolver, né? Então que os ensinamentos não são nesse sentido. E aí ele já deixa uma lição que realmente, como foi colocado ali, né, no comentário, que a nossa felicidade, a nossa evolução, ela não depende, né, do quanto a gente tem. E também ter é uma responsabilidade, né? Se você acaba herdando uma fortuna, seja pequena, seja grande, é uma responsabilidade que você assume, né, diante do que você recebe. Então ali Jesus já deixa assim, né, umas pitadinhas ali de umas dicas da responsabilidade e como a gente deve, né? Por que eu quero? Por que eu quero? Né? Qual é o propósito? Né? Eu estou com inveja do irmão porque ele ganhou, né, tanto e eu ganhei menos, ou não ganhei nada. Também tem que ter eu entendo assim que a gente também tem que trazer para o tempo presente, né, essas orientações. Não, isso é algo tão Que a gente vê que ainda acontece, né? É isso, tão atual, que há muitos testamentos ainda que são contestados, né? Sim. Quando aquele que desencarnou deixou um testamento e mesmo assim isso vai para o judicial posteriormente, né? Porque as pessoas entendem que aquele que tinha o direito, né, de fazer o que... E mesmo assim a lei determina uma porcentagem, né? A pessoa não, por exemplo, a questão dos filhos, né? O pai não pode hoje deixar um testamento invalidando totalmente para os seus filhos, né? A não sei que seja um caso de... Como é que chama? De deserda, né? Quando deserda, e são por casos, né, muito... coisas grandiosas, assim, para acontecer uma situação dessa. Então, para ver que isso está tão presente ainda, que mesmo numa situação dessa, então alguém deixando documentado, deixando tudo perante as leis dos homens, né, tudo feito certinho, a gente ainda se acha no direito de contestar. E ver o quanto que isso, tanto que Jesus aqui vai falar de alma, né, fala de espírito, o quanto que isso não vai se perpetuando através do tempo. Porque aquele que desencarnou, imagina, muitas vezes está lá revoltado que estão contestando o testamento que ele deixou, né, que era por direito dele. Então ainda é, sim, algo muito, muito presente na nossa sociedade, em nós. Ele traz uma nota que ele diz assim, ele traz uma outra reflexão. Ele diz assim que Dom Ganância é um hóspede tão jovial
que não deixa ninguém sossegado. É uma historinha. Dom Ganância. É um hóspede tão jovial que não deixa ninguém sossegado. Ele procura, empurra e incita sem cessar, de sorte que não consegue gozar o precioso dinheiro por uma hora sequer, conforme também o pregador Salomão se admira e diz: acaso não é uma amarga aflição que Deus dá a um homem dinheiro e bens, terras e pessoal em abundância, e não obstante ele não está em condições de usufruí-los? Pois, sempre que tem que andar temeroso e preocupado e tremer por sua preservação e ampliação, para que não se percam nem diminuam, está tão preso ao seu dinheiro que não consegue gastar com alegria um centavo sequer. Se, porém, existisse ali um coração que se contenta e se satisfaz com o que tem, ele teria sossego e, além disso, o reino dos céus. A gente acha que é fácil, né? Aqui, lógico, está falando do dinheiro, né? Mas temos que lembrar que existem tantas outras coisas, né, que podem nos comprometer em relativo à questão da abundância, né, de ter. Né? Querendo ou não, nós temos um corpo sadio hoje. Né? Deus nos concedeu total capacidade, né, para vir aqui, para estudar, para buscar entendimento das coisas, né, para não entender que as coisas que nos acontecem é castigo. Né, porque isso aqui, se formos, né, como a Miriam falou, puxando para o nosso tempo de hoje, né, 2023, não deveria mais ser um assunto levantado. Né? Como a Miriam falou, vamos puxar isso aqui para o tempo de hoje. Então, herança. Não deveria ser mais brigas de tribunais. Não deveria mais ser tipo comentários, né? Ou discussões que chegam a ser levadas a tribunal, ou às vezes ser levado à morte, né? Ou disputado, né, pela morte. Não deveriam mais ser condições nesse sentido. Né? Como aqui, a exemplo, né, do trecho que ele vai, o exemplo, né, que Jesus vai colocar abaixo, né? As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. Vamos puxar para nós. O que Deus tem nos concedido? Né? Vamos considerar que nós, né, nos foi concedido uma terra. E essa terra que nos foi concedida para o tempo de hoje, ela deu uma colheita muito grande. Para nós, como ser, né? O que poderíamos trazer para nós, assim, que tipo, vingou? E de repente a gente faz um esforço danado para... Eu não posso perder isso. Eu tenho que fazer, né, celeiros para guardar isso. Ou como exemplo do irmão ontem, né? Construir uma pirâmide para ele. Né? E eles estavam lá dentro, um quadradinho de nada, para se esconder. Né? Então, vamos fazer essa reflexão aqui um pouco. Né? Porque as terras de um homem rico deram um grande colheita. Então quer dizer o quê? Que ele já tinha as terras. Foi plantado algo e vingou, né? Colheita veio que veio. Primeira coisa que me vem é a vida. Né? Nós estamos aqui, viemos para reencarnar. Então é concedido o que? A vida. Temos um quantum energético. Todo mundo tem um quantum. Mas nós não podemos também fazer com que isso... O que se fala dos evangelhos? Que se nós fizermos algo, né, no sentido do bem,
será dado o dobro, o centro, né, a recompensa, os frutos. E o que muitas das vezes a gente faz, então? Vamos pegar aqui só essa questão que me veio aqui primeiro, né? A gente pega a vida, né, essa abundância de energias, né, que tem livros aí que dizem que a quantidade de energias que um ser humano de 70 quilos, né, em torno de 70 quilos traz, se fosse transformada em energia, daria para sustentar a cidade de Porto Alegre acesa durante um tempo. Um tempo. Um tempo quanto? Sim, é mais de uma semana. A energia que um homem traz. Então eles pegaram o quê? Alguém se devotou a isso, calculou, fez um cálculo da quantidade de energias, né, que um espírito encarnado hoje, em torno de 70 quilos, traz. Se fosse revertido numa usina elétrica, ela poderia manter acesa a cidade de Porto Alegre por um tempo. Imagina isso sendo usado para cura. Agora vamos analisar. A gente fica se perguntando, né? Como é que Jesus fazia aquilo tudo? E a gente não dá conta. Se o que nós trazemos já dá para fazer isso, imagina o que Jesus tinha de potencial. É isso. Né? Quem mantém o planeta? Né? Quem sustenta isso tudo? Então, daria ou não daria para levar essa cura, essa relativa cura, que é uma trégua, a quantos irmãos? A nós não poderíamos nos curar? Estamos na carne hoje para também uma reestruturação. Uma reestruturação. Eu não sou sadio hoje. Né? Trago as minhas dificuldades. Para dar uma melhorada no macacão, né? Vou dar um exemplo, geralmente. Dar uma costurada, na próxima um pouquinho mais. Pois é, meio mas, sujo. né, mas o que a gente está fazendo? Está levando o corpo de volta com mais alguns rasgos, né? Com mais alguns problemas, né? Problemas extras, né? Então não é basicamente o que esse homem, né? Eles falam de insensato, né? É o ponto de vista dele. É aquilo que ele pensava para ele naquele momento. Não é relativo àquilo que nós ainda fazemos, algumas escolhas que nós fazemos. É bom para nós, mas será que isso é bom para os outros? Não é. Se está sobrando, não poderia ser dividido? Não é o que Jesus vai falar para o jovem na passagem anterior? Se você tem em abundância, então divide. Se você traz uma inteligência, né, aprimorada, você não vai usar essa inteligência só para ti. Você vai estudar para compartilhar. Que é o que vai falar logo na sequência, que é a parábola dos talentos. Né? Não dá para enterrar o talento que nós trazemos hoje. Não dá para esconder o talento. Mas aqui também é evidente que se as terras dele produziram muito, então se a colheita seria boa, né, em abundância, a gente não deveria nem se questionar o que fazer com isso tudo. É justamente compartilhar. E esse compartilhar daí entra diversas formas. Né? Como tu deu o exemplo da nossa saúde, de quando a gente tem inteligência e tudo mais. Então, quanto mais temos, automaticamente mais nós doamos, compartilhamos, enfim. Mas a gente ainda, em diversas questões, a gente se coloca nessas condições de, ao invés de compartilhar, a gente quer mais
guardar, né? Amontoar, esconder, enfim. Mas sabe o que me veio agora também? Porque assim, ó, a história que Jesus monta é como se o homem tivesse trabalhado sozinho. Mas se ele tem grandes terras, se colheu bem, se ele vai fazer grandes celeiros, um homem só não faz tudo isso sozinho. Então alguém o ajudou a fazer alguma coisa. E ainda assim ele faz pensando só nele. Ou seja, é um dever maior ainda. Alguém o ajudou. Né? Porque assim, a gente conhece um pouquinho aí de terra, né? De como se planta um arroz, ainda mais na nossa região, né? Um arroz, um bananal, enfim. Você pode até plantar. Mas na hora de colher você precisa de mais pessoas. Eu só vejo ali, antes ele tem, ainda ali, o preparo da terra, a semeadura, ele faz sozinho. Só que chega na hora da colheita, tem ele, tem o tratorista, tem o homem do caminhão, então já vem mais gente. Ele não faz sozinho. E hoje falando de maquinário, né? Nessa época não tinha maquinário para dar exemplo de que ainda conseguiria se fazer coisas sozinha, era na mão, na raça. Outra coisa que sempre me vem na mente quando eu leio esse trecho é que ali não fala do que é, né, obviamente, né? Mas assim, digamos que algo que tenha produzido na terra, independente se seja uma semente, um trigo, arroz, que ele vai transformar em farinha, mas, né, enfim, o que seja, que ele vai guardar em celeiros, não tem nada que vai ficar estocado e que não vai estragar, né? Então, como é que, né, então, eu acho que também traz essa conotação, né, de que quando a gente deixa guardado, ou, né, não divide, ou não utiliza para o bem, né, não compartilha, isso estraga, apodrece. Ele ia guardar isso em celeiros grandes, ia passar um tempo, ia apodrecer, e ele não ia mais ter o bem que ele achava que tinha, né? Então, exato, né? Chama pragas. Então, ali também, né, traz esse sentido de que quando a gente não compartilha o que a gente traz de talentos, isso fica adormecido e se perde, acaba se perdendo, né? Tudo que fica parado, ele apodrece. Ontem ou hoje mesmo eu vi um videozinho, não lembro agora onde foi que eu vi, que conta a história de um homem, não vou lembrar nem data nem nome, porque eu sou ruim disso também, mas ali de 1900 e alguma coisa, né? E ele foi considerado um dos homens mais inteligentes da história, porque ele foi feito com 6, 7 anos, ele fez teste de QI, e o QI dele tinha dado 240, alguma coisa assim, nada dos Estados Unidos. E ele, com não sei com quantos anos, entrou em Harvard, e com 16 anos ele já era professor da universidade, né? E, então, assim, né, tinha uma inteligência muito, muito fora, assim, considerado um dos mais inteligentes. Só que, ali com 20 anos, ele desistiu de tudo. Ele disse que ele, né, pela infância que ele teve, de talvez muito, como ele, né, foi descoberto, né, essa inteligência muito cedo e tal. Aí ele alegou, né, traumas em relação a isso, e ele abandonou a carreira e tudo e foi trabalhar como mineiro, assim, em minas, de escavação e tal, em trabalhos manuais. E, enfim, né, contou essa história dele, daí que me fez lembrar disso agora, né, que a gente traz, né, os nossos talentos, que tem propósitos, e muitas vezes a gente esconde, enterra, guarda, né, e acaba, né, apodrecendo e não sendo útil, né, para os que estão à nossa volta. Ó, eu encontrei aqui no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá, traz essa parábola do avarento.
E ele diz assim, isso é um comentário de Caibá, né? Quanto mais se avizinha o tempo do cumprimento da missão do Divino Messias, mais ele intensificava o seu trabalho de difusão da doutrina de que havia sido encarregado pelo Supremo Senhor de trazer à terra. Os escribas e fariseus já faziam planos sinistros para acabar com a vida do Filho do Homem. Quando o Mestre Excelente iniciou a exposição das imaginosas parábolas que constituem um dos mais eloquentes capítulos do Novo Testamento, a parábola do avarento é uma síntese maravilhosa do trágico fim de todos aqueles que não veem a felicidade senão no dinheiro e se constituem em seus escravos incondicionais. Para essa gente, havendo dinheiro é tudo. Periclite a família, cambaleie a sociedade, arraste-se o mendigo pelas vias públicas envergonhado e descomposto, chore e soluce o aflito, grite de dores o enfermo miserável ou o inválido sem pão e sem lar. Nada comove esses corações de pedra, nada lhes demove, nada consegue mudar-lhes ou desviar-lhe as vistas dos seus frutos, dos seus celeiros, do seu ouro. São homens desumanos, sem alma, pelo menos ignoram a existência, em si mesmos, desse princípio imortal que deve constituir para todos o principal objeto de cuidados e de carinho. A avareza é a véspera da mendicidade, ou seja, o fator da miséria. Então, quem é o avarento hoje, né, se nós não damos valores para aquilo que Deus nos concede hoje, até mesmo relativo a essas energias, né, anímicas que nós trazemos, né, por que será confiado tanto numa próxima experiência? Porque nos é confiado quando temos pouco e nos é confiado quando temos muito. Em qualquer condição da qual venhamos renascer, nós temos responsabilidade sobre aquilo que nos foi confiado. Não tão somente essa relação, né, do dinheiro, né, materialmente, nascer dentro de uma família com posses, né, ou enfim, ou para aquele que batalhou a vida toda e conseguiu, né, juntar um certo dinheiro ou, né, uma pequena fortuna, mas pelo valor, né, será que ele guardou em celeiros ou ele também buscou compartilhar? Quantos miseráveis perambulam pelas praças implorando o óbolo e que mesmo nesta existência foram ricos, sustentaram grandezas, vastos celeiros transbordantes? Quantos párias se arrastam pelas ruas a bater de porta em porta implorando uma esmola pelo amor de Deus? Qual a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a causa desses sofrimentos? É uma pergunta para todos nós. Então, qual que é essa pergunta? Relativo ao que nós temos hoje. Qual que é o nosso queixume hoje? Do que nós tanto reclamamos? Então, quais são esses nossos sofrimentos? A pergunta aqui que Caibá faz, qual a causa desses sofrimentos? Então, se ele está perguntando qual a causa desses sofrimentos, o que nós estamos vendo hoje é o resultado. Esse queixume que nós temos hoje, aquilo que nós nos queixamos, é o resultado. Então tem uma causa. E aonde que está essa causa? Ela pode estar tanto no tempo presente, relacionado àquilo que nós já fizemos, porque todos nós aqui já temos uma certa idade,
né? Nós estamos aqui falando com crianças, né? De 5, 7, 10 anos. Então todos nós aí já temos uma pequena jornada. Então, muito daquilo que nós nos queixamos hoje é relativo àquilo que nós fizemos ainda hoje. Mas se não for hoje, vai ser aonde? Ou foi aonde? Foi em outro momento. Então esse questionamento que Caibá faz aqui, qual a causa desses sofrimentos? Qual a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a origem? Né? Por que nós estamos assim hoje? Né? Por que dessa condição hoje? Né? E nós vamos encontrar as respostas. Se nós não fizermos esses questionamentos a nós, né, a nós mesmos, nós vamos entender que tudo é castigo. Que é assim que Deus quer que a Miriam sofra, então a Miriam vai sofrer. Porque Deus quer. Mas por que Deus quer que a sua Miriam sofra? Não, porque eu quero. Né? Não tem essa lógica, né? Então nós vamos encontrar, se nós analisarmos a nossa vida presente, né, aqui 40, 20, 30, né, 50, 60 né, anos, nós vamos ver que tem coisas que nós fizemos que hoje dói. Por escolha que nós fizemos no tempo presente. Então, não fomos avarentos? Não temos sido avarentos quanto a isso? E aí, Caibá ele responde, a avareza. Ele faz a pergunta, qual a origem dessa situação penosa que atravessam? Qual a causa desses sofrimentos? A avareza. Né? Muito simples, né? Até eu não tinha, né? Até então, analisado isso tudo, né? Ricos de dinheiro eram pobres para com Deus. Porque, embora não lhes faltasse tempo, nunca se dedicaram a Deus. Eu acho que tem ricos aqui que trabalham 12, 18 horas por dia, né? Então, realmente, não vai ter tempo nem para respirar, né? Mas, mesmo assim, não podemos dizer que isso é uma desculpa. Não existem desculpas, né, para buscar as coisas de Deus. Ah, mas para aquele que nasceu tetraplégico com problemas, né, mentais? É o corpo. É a pergunta de Caibá. É o corpo. Não é o que é respondido para esse homem aqui no final? Insensato que és? Tua alma vai ser retomada esta noite. Tua alma vai ser retomada esta noite. Por que tua alma vai ser retomada esta noite? Não está fazendo nada de bom e tem que fazer algo de bom. Vai reencarnar. Morre. Né? Desencarna. Né? Se querem esse termo que encaixa melhor. Desencarna e reencarna. Né? Não está fazendo algo de útil hoje? Desencarna. Game over. Igual o jogo, né? O jogo não está rendendo, vai lá, reinicia para começar do zero. Começa outra. Só que aí o que acontece? Se pegarmos o exemplo desse irmão que foi avarento nesse sentido, o que vai acontecer numa próxima? Como é que ele vai dar valor para aquilo que ele tem? Quando encontra dificuldades para ter mesmo até as coisas básicas. Né? As coisas básicas. Hoje eu estava ouvindo algumas orientações do Saulo, que é aquele companheiro do Haroldo, não sei se vocês já ouviram, é Saulo César, né? Ele faz estudos do Emmanuel também, e daí lá no Academy, Odisseia Academy também ele tem alguns pontos que
questão de administração financeira, enfim, ele é perito, né? Ou, ele se enquadra melhor nessas questões. E estava, num desses estudos, ele estava falando, ele contou um pouco da história dele. Também passou por uma condição bem assim similar de Haroldo, né? Ele disse que muitas das vezes ele tinha que escolher se ele fazia uma boa janta ou se ele voltava a pé, né? Porque o dinheirinho que ele tinha era ou para comprar o passe para voltar para casa, ou ele fazia um lanche. Então ele tinha que escolher. E ele lembra que na infância dele também, eles passaram por grandes dificuldades, né, na família, o pai não foi um pai amoroso, né, tiveram alguns conflitos, a mãe se separou e levou os filhos embora para ter uma vida um pouco mais digna. E ele disse que ela dava os jeitos dela, né, então fazia coisinhas de crochê e mais algumas outras coisas, e assim, às vezes ele contou que era 10 horas da manhã, eles ainda não tinham dinheiro para comer. Não tinha almoço. Daí, de repente, aparecia alguém lá e comprava um sapatinho de crochê, né, uma blusinha de lã. E esse era o dinheiro que a mãe dele revertia para fazer o ovo, para fazer o arroz. Né? Então, agora, ele falando isso, né, ele falou isso, agora eu estou numa condição melhor. Mas eu utilizo daquilo que eu aprendi, né, porque aprendi a dar valor para as coisas, para as poucas coisas também. Mas sabe por que ele entrou nesse assunto? Porque eles passaram essa dificuldade, né, enquanto família e tal. Depois que ele cresceu, né, financeiramente, profissionalmente, né, ele encontrou duas diferenças. Dois pontos que chamaram muita atenção dele. Porque quando ele foi trabalhar, que ele tinha lá seus 14 anos, né, daí ele até vai falar, né, naquele tempo a gente começava a trabalhar bem mais cedo, né, eu também comecei a trabalhar bem mais cedo. O primeiro salário que ele conseguiu, que ele ganhou, ele comprou um ursinho carinhoso, sabe? Lembram? Né? Não sei se é do tempo de você, mas é do meu tempo, né? A Matilde, a minha mãe vão lembrar, né, desse ursinho carinhoso, né? Então tinha alguns, né? Ele comprou um desses para dar de presente para a mãe dele. Mas ele ficou muito feliz com aquilo, né? E a mãe dele também. Até ela desencarnar, ele conta que ela ainda tinha esse ursinho. Né? Foi uma alegria muito grande para os dois, né? Foi um reconhecimento muito, muito grande, né? Então ele faz um outro ponto, ele coloca um outro ponto de vista, porque quando ele cresceu financeiramente, ele teve vontade de comprar um carro para dar de presente para a mãe dele. Então foi lá, escolheu um carrinho zero e tal, e deu para a mãe dele. Mas a felicidade não foi proporcional às milhares de vezes a mais que o carro valia do que o ursinho. Não é proporcional. Né? Valia muito mais. Ele se empenhou muito mais para comprar aquele carro. Né? Tinha muito mais valor financeiramente, mas a felicidade não é proporcional. Para os dois ainda, né, o ursinho tinha bem mais valor. Né? Ele diz, não desmerecendo, né? Eu tinha condições, ele falou, né? Eu tinha essa necessidade de presentear minha mãe, mas, né, não me trouxe uma felicidade tanto quanto, né, o ursinho que eu dei. Né? É a história do Chico lá, né, que tem que financiar em 24 vezes a máquina de costura, né, para arrumar, né, o que o coração dele estava sentindo, né? Então é mais ou menos isso, né? Essa acredito que é um grande exemplo para todos nós, né? Esse exemplo que o Saulo conta, né? De proporção, né? Do que nós podemos levar, né, conosco, né? E o que às vezes nós batalhamos tanto, né? E chegar lá a gente vê que, né, que não é aquilo tudo.
E ele dá, né, dentro dessas palestras, ele dá grandes exemplos. Ele contou também porque ele foi contratado, ou ele, né, o método que ele usa hoje para contratar alguém, ele faz assim, ele deixa com que as pessoas escolham 3 ou 4, né, candidatos, mas ele pede para que esses 3 ou 4 candidatos passem por uma outra entrevista com ele. Porque ele considera o quê? Ele considera além do currículo que a pessoa traz. Porque às vezes essa pessoa é muito capacitada, né, relativa à função que ela precisa ser contratada. Mas, no entanto, ela não é feliz com aquilo que ela vai fazer. Né? E ele conta a história de um rapaz que ele era o top 1 candidato ali para a vaga, né? E chega num determinado momento da entrevista, ele pergunta para a pessoa no que ela é feliz, no que ela se sente feliz em fazer. E ele disse que esse rapaz brilhou os olhos dele assim, ele disse, fotografia. Eu adoro fotografia. Porque a vaga era para ser contador, né, Vitória? Contador. Então o rapaz era assim, expert, né, em todo o assunto. E ele começou a falar sobre fotografia e tal, assim, o Saulo disse que assim, o rapaz ele brilhava, né? Ele pergunta, mas desculpa, né? Falou o nome do rapaz, mas assim, eu estaria sendo injusto com você se eu te desse essa vaga. Mas como assim? Eu disse, bom, mas é que você é muito mais capaz, você pode ser muito mais feliz com isso, se dedique a isso. Isso aqui não te traz felicidade, mas me traz dinheiro, rapaz. Me paga muito bem. Mas não é isso. Eu não vou te dar essa vaga. Comece a trabalhar com isso. E daí o rapaz começou a colocar alguns empecilhos. Mas tem tanto profissional por aí, né, que tem tanta gente que já trabalha. Mas procure um diferencial. Né? Trabalhe com a mídia, vai colocando pouco a pouco, crie no Instagram somente, né, para os teus conteúdos, né, relacionados à fotografia e tal. Ele disse que o rapaz foi embora meio desanimado, né, e ele não deu a vaga para o rapaz. Olha, o Saulo disse, está aqui o meu número, qualquer coisa pode me ligar, né, eu sou teu amigo também, se precisar de alguma ajuda e eu puder ajudar, pode entrar em contato comigo. O rapaz foi embora acabrunhado, né? Arrastando a bunda. E ele disse que passou uns 6 meses, esse rapaz manda uma mensagem, falando que estava muito feliz, que o trabalho dele tinha prosperado muito, e que ele não queria mais saber de contabilidade. Então, para ver como nada é por acaso. Pode falar, Matilde, então. Vai cair o link.